Oi, gente, aqui é Fabi Romão e eu tô aqui para falar de um assunto que muita gente quer saber, que muita gente tem alguma ideia, já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é o Baguá. O Baguá é algo que faz sentido dentro do Feng Shui. E se você ainda não viu o que é o Feng Shui, vai assistir aí um dos nossos vídeos antigos que lá está falando exatamente o que é o Feng Shui. Essa técnica milenar que nos ajuda a fazer com que as nossas energias, juntamente com as energias do ambiente onde a gente habita, onde a gente fica por mais tempo, possa fazer trabalhar a nosso favor. E o Baguá é o instrumento que vai fazer com que essa energia toda esteja rodando certinho, como um motor em perfeitas condições. Esse baguá eu costumo chamá-lo de mapa da sua casa. O baguá ele determina exatamente onde cada área da vida está caindo lá, está representado nos cômodos da sua casa. E dentro do Feng Shui, isso é muito importante, porque cada área vai estar relacionado com elementos como fogo, terra, água, vai estar relacionado com animais de poder, como dragão, tartaruga. A gente tem que ter essa ideia bem definida para que a gente não cometa pequenos erros que são detalhes, mas é desses detalhes que fazem com que a gente alcance ou não um determinado objetivo na nossa vida, na nossa família, que a gente tenha ou não harmonia, que a gente tenha ou não saúde. É justamente nos detalhes onde a gente acaba ganhando ou perdendo esse jogo. Então, para a gente entender bem qual é o trabalho do baguá, o que esse baguá faz, além de ser esse mapa, essa grande bússola dentro da nossa casa, a gente tem que entender um pouquinho sobre o equilíbrio. E esse equilíbrio a gente pode falar bem dele entendendo o yin e o yang. Eu vou falar bem rapidamente, nós estamos aqui para te mostrar que o caminho para entender o Qi, para entender o Feng Shui, para entender o Baguá, é um caminho que tem que ser suave. É possível que você entenda todos esses conceitos sem ter que ficar louco com isso, louco com cada designação. É bem simples, gente. Equilíbrio entre o Yin e o Yang. Yin e Yang é um conceito do Tao, que vem também lá do I Ching. O que significa isso? As energias, elas estão divididas, mas estão juntas. Elas estão divididas em duas partes, uma parte que é a parte Yin e a parte que é Yang. Essa parte Yin, ela costuma ter características, né? Ela tem características mais fechadas, né? A gente pode falar, por exemplo, que é o escuro, o fechado, a pessoa mais introvertida, né? Em termos de casas, são casas onde entra pouca luz, né? São casas mais úmidas, mais frias, certo? Então esse é o conceito do Yin, o Yin mais ligado ao inverno, aquela coisa assim mais introspectiva, tá? Já o Yang é o oposto. E esse oposto é o calor, é vibrante, é aquela pessoa mais expansiva, que ela tem mais energia Yang, né? E para as casas, são aquelas casas que tem bastante luz entrando, que tem janelas, que o sol bate o dia inteiro. Então é uma casa mais energética, que tem mais agitação, tem mais circulação de pessoas, certo? Então, basicamente, o Yin Yang ele é uma filosofia. Então, para a gente falar mais basicamente, é dessa forma, é entender que dentro do Yin, que é mais fechado, retraído, né, energias mais silenciosas, você tem lá um princípio do Yang. Né? Então, quando algo se torna muito Yin, ele tem a tendência a expandir e acabar virando para o polo oposto, ou seja, ficar Yang. A mesma coisa acontece com o lado Yang. Se algo está tão exageradamente cheio de energia, expansivo, ele tem lá dentro dele também a sementinha do Yin. Ou seja, em algum momento ele pode ser
tão exageradamente yang que ele pode se tornar yin, tá? A ideia, gente, está nesse desenho que eu vou colocar para vocês aqui. E você vai observar que ele tem a parte escura, né, em preto, que é a parte que representa o yin, e ele tem a bolinha branca nesse yin. Então, é a parte do yin, mesmo assim ele tem dentro o yang. E da mesma forma, o lado yang tem a bolinha preta, mesmo assim, ele sendo a parte yang, ele tem o princípio do yin. Isso significa, e olha, observa bem esse desenho. Ele significa que você tem equilíbrio entre ambas as partes. E quando você tem equilíbrio entre os dois, um nunca está maior que o outro, a proporção é a mesma, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Em termos de casas, em termos do Feng Shui, como a gente vai aplicar esse conceito Yin e Yang. Você vai aplicar da seguinte maneira. Quando a sua casa estiver muito tempo fechada, muito abafada, escura, melhore as luzes, tenta abrir as janelas, procura colocar uma música, procura colocar um ventilador. Porque isso vai fazer com que a energia circule e volte a equilibrar os níveis de Yin e de Yang. Ou seja, não vai ficar tudo tão escuro, nem vai ficar tudo tão exageradamente energizado e claro e ensolarado, onde ninguém consegue dormir, certo? Então, a nossa ideia é sempre essa, de manter esse equilíbrio, tá bom? Então, dentro do Feng Shui, ao utilizar o Bagua, o que a gente busca é esse tipo de harmonia. Então, não adianta eu ter uma área exageradamente organizada, arrumada, limpa, com os objetos corretos, se eu tenho outra área que está totalmente uma bagunça. Então, a gente tem que manter o equilíbrio para que a energia, o Qi, se você quer saber mais sobre o Qi também, tem aí um vídeo explicando o que é o Qi. Esse Qi, que é a energia que entra pela nossa porta principal, ele tem que ter leveza, espaço e caminhos fáceis, suaves para circular dentro da nossa casa, né? Então, quando você tem tudo em equilíbrio, cada área do Bagua em equilíbrio, tudo, o Yin e o Yang bem equilibradinhos, tudo vai circular de uma maneira mais saudável. Mas vamos falar do Bagua. O Bagua é esse mapa que vai nos ajudar a trazer essa harmonia, a trazer esse equilíbrio para dentro de cada cômodo da nossa casa, tá? E esse Bagua, ele é dividido em 8 partes, além da parte central. Também estou colocando um desenho para você aqui. O que acontece? Olha bem, ele é um octógono, mas a parte central dele também é uma área desse Bagua. Cada partezinha desse Bagua, ele representa uma área da nossa vida. Trabalho, espiritualidade, saúde, amigos, viagens, né? Amigos e viagens, filhos, área da criatividade, prosperidade, relacionamento, sucesso, enfim, são as 9 áreas do Bagua, tá? Quando eu aplico esse Bagua, gente, eu preciso ter a planta da casa dessa pessoa. É o mínimo que a gente pode ter, tá? A planta da casa da pessoa. Porque não adianta você falar, a minha sala é retangular e eu vou pensar nisso. Tudo bem, um retângulo, mas cadê a porta de entrada? Será que tem um banheiro do lado da sala? Será que tem uma escada na porta seguinte? Então a gente tem sempre que ter a planta do imóvel, ok? Com a planta do imóvel, aí sim você coloca o Bagua sobre essa planta, desenha esse Bagua e faz com que cada parte do Bagua, cada divisão do Bagua mostre, seja refletida na planta e mostre cada partezinha da casa, qual é a correspondência do setor, ou seja, onde que está caindo a área da saúde, né? Onde que é o centro da minha casa? Onde que está caindo a área dos amigos e a área do trabalho, né? Então a gente tem que ter essa forma de observar, ela é muito clara. Então quando você usa o Bagua, você aplica ao desenho da planta da sua casa, tá? Não precisa ser quanto mais preciso for o desenho, melhor,
Se você tem a planta arquitetônica da sua casa, que o arquiteto fez, que a construtora deixou com você, ou que você mesmo fez, mas de uma maneira bem minuciosa, medindo direitinho, ótimo, é a melhor. É a melhor planta, é a melhor forma de fazer. Mas se você conseguir fazer um desenho mais proporcional possível, já é uma maneira de começar a trabalhar para saber exatamente onde que fica cada parte da sua casa, né? Por exemplo, será que minha cozinha está caindo na área do trabalho? Será que o fogão está atrapalhando para eu conseguir um emprego? Porque fogo e água, enfim, né? Ó, isso é spoiler, né? A gente falando já dos elementos. Mas não, o que que acontece? Você tem que saber, né? Você tem que ter essa noção para que você não erre na hora dos elementos que você vai colocar em cada área, tá? Mais uma coisa que eu gostaria muito que vocês tivessem claros aí é que existe o baguá principal da casa. Por exemplo, para casas, o baguá principal é o baguá do térreo, tá? Então a gente tem sempre que trabalhar os outros baguás, ou seja, a divisão de cada parte da casa, mas o principal o setor principal da casa é o térreo, certo? Então é a entrada da casa, sala de estar, a cozinha e os cômodos ali que se circula mais durante o dia, certo? Então olha só, quer dizer que se eu moro num sobrado, eu não preciso fazer do andar de cima? Precisa, você vai fazer. Mas muitas coisas, as coisas mais importantes, normalmente a gente consegue resolver fazendo do piso principal, que é o piso térreo, tá? Então, olha, o principal aqui é o seguinte, é você entender que o baguá é um mapa, o mapa da sua casa, e que para você aplicar o baguá, fazendo as divisões para cada área da sua vida, de novo, trabalho, saúde, espiritualidade, família, enfim, tudo isso que está marcadinho no desenho que eu já deixei para você, você precisa saber a planta da sua casa, ter a planta da sua casa nas mãos, aplica o baguá em cima dessa planta e aí você vai ter isso aqui, ó. Tá vendo esse desenho? Esse é um desenho de um baguá simplificado. Como a gente faz a divisão? Parece um jogo da velha. Então, cada partezinha, cada pedacinho aí corresponde a uma área, a um setor do baguá. E agora você pode ver nesse exemplo que esses setores podem cair no banheiro, na cozinha, a cozinha pode ter 2 setores, que a sala pode ter também 2 setores. Agora você pode ver exatamente onde que está a área do trabalho, certo? E aí cada área vai ter um elemento correspondente. E isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então eu vou deixar com você esse desenho do baguá aplicado na planta de uma casa, esse é um exemplo, tá? E para você ir pensando sobre isso até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre cada elemento do baguá, ok? Então, fica com a gente, segue a gente no Instagram, não esquece de tocar o sininho aqui do YouTube para que os próximos vídeos também possam entrar aí para você e você ser avisado quando eles chegarem. Qualquer dúvida, gente, escreve aí nos comentários. Qualquer sugestão, escreve aí nos comentários. Fica atento para os próximos vídeos. Tchau, tchau!